Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões do filme Divertidamente 2, que eu só assisti agora, que tem tudo a ver com burnout, porque mostra como a gente, para se adequar a um grupo, para tentar ser julgado positivamente pelas pessoas, acaba esquecendo quem nós somos de verdade, e ao invés de conseguirmos ser felizes como a gente pensou que ia acontecer seguindo aquele plano, a gente só consegue ficar ansioso e estressado. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer para nossa conversa aqui. Gente, só vi o filme agora. Confesso que eu estava meio... Mas eu amei o filme, talvez mais até do que o primeiro, porque esse segundo filme tem muito a ver com burnout. Não à toa é o filme que traz novas emoções, entre elas a ansiedade. Aviso, vai ter spoiler. Lembra disso daqui? O sistema de crenças da Riley, que faz com que ela entenda quem ela é no mundo? Antes de chegarem essas novas emoções, o sistema de crenças dela era infantil, no sentido de ingênuo, onde ela, pelas várias experiências que viveu, das coisas que viu, sentiu, ouviu, aprendeu, concluiu que ela é uma boa pessoa. Sabe as trocentas vezes que você já me ouviu falar aqui sobre o que a gente aprende sobre nós na nossa infância é o que determina muita coisa na nossa vida adulta? O sistema de crenças do futuro burnoutado concluiu lá atrás: eu não sou bom o suficiente. E é por isso que a gente virou adultos loucos por validação. Eu vou falar do filme e você vai pensando assim, gente, se foi assim com a Riley, que tinha no sistema de crenças dela a conclusão de que ela era uma boa pessoa, imagina comigo que tinha no meu sistema de crenças a conclusão de que eu não era bom o suficiente. Pois é. No filme, a Riley joga muito bem hóquei no gelo, e tão bem a ponto de ter sido convidada para ir para um acampamento de hóquei no gelo, junto com as suas duas melhores amigas, que estudam as três no mesmo colégio, e outras meninas, algumas que já fazem parte do time da escola, né? Nos Estados Unidos é muito importante para eles os campeonatos interescola e principalmente entre as universidades, né? E nesses acampamentos é que saem as escalações e tal. Só que no caminho para o acampamento, a Riley descobre que as duas melhores amigas dela, no ano seguinte, estarão estudando num outro colégio. E é aí que a ansiedade, recém-chegada à mente da Riley, assume o comando ali do painel de controle e cria um plano baseado na seguinte estratégia. Bom, se eu gostar de tudo o que as jogadoras mais velhas, mais experientes que já estão no time gostam, elas vão gostar de mim e eu não vou ficar sozinha, apesar das minhas amigas estarem mudando de colégio. A ansiedade tira do jogo as emoções que já existiam no primeiro filme, passa a controlar o painel de comando e a Riley começa a ter pensamentos ansiosos, projetando tudo de pior que pode acontecer e já agindo para se defender e garantir que ela vai ser escolhida para jogar com as meninas mais velhas e fazer parte ali de uma nova turma. Só que para conseguir isso, ela vai se afastando cada vez mais das melhores amigas, aquelas que vão estar numa escola diferente no ano seguinte. E a coisa vai escalando, gente, por um ponto que ela começa a treinar a noite inteira para ficar muito boa. Ela entra no jogo com sangue nos olhos, ela não passa o disco para ninguém, super fominha. Ela não consegue mais jogar como fazendo parte de um time, ela está ali jogando sozinha. E sem se dar conta de que é justamente esse comportamento que faz com que a treinadora vá ficando cada vez mais convencida de que a Riley não está pronta para fazer parte do time. Enquanto a alegria e a tristeza tentam argumentar com a ansiedade que tudo aquilo está fazendo com que a Riley se torne uma pessoa diferente de quem ela sempre foi, a ansiedade está convicta de que não é sobre quem a Riley é mais, agora é sobre quem ela precisa ser. Você entende como é exatamente isso que a nossa cultura nos ensina desde cedo? Quantas pessoas não querem estudar música, mas aí o pai fala que isso daí não é profissão, e a pessoa se vê com 40 anos num trabalho que ela odeia, mas sem coragem de sair para não ser julgada.
Quantas vezes eu e você não deixamos de fazer uma mudança importante na nossa vida porque a gente ficou com medo de ser julgado pelas pessoas, porque a gente ficou com medo de deixar de corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre nós, os sonhos que os nossos pais têm para nós. Quantas vezes a gente não abriu mão de ser quem a gente é de verdade para tentar ser quem as pessoas esperam que a gente seja, nos convencendo que é isso que a gente precisa fazer para ser validado. Foi exatamente por isso que a gente burnoutou, porque nós nos esforçamos demais para dar conta de ser quem a gente achou que precisava ser, nos distanciando cada vez mais de quem a gente é de verdade. É por isso que eu vivo dizendo que a gente entra num burnout quando a gente tenta ser quem a gente não é. E a gente só sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. O filme, gente, é sobre isso. É a coisa mais linda, Deus do céu. E o sistema de crenças da Riley deixou de acreditar que ela era uma boa pessoa, deixou de acreditar que ela era boa o suficiente para entrar numas de que ela não era boa o suficiente. E por se julgar não sendo boa o suficiente, ela entrou nessa pilha da ansiedade de deixar de ser quem ela sempre foi para criar um personagem social que tivesse a aprovação das pessoas. Assim, com as amigas dela em outra escola, ou seja, longe dela, ela não ficaria sozinha porque teria os novos amigos. E a gente não pode nunca se culpar em fazer isso, que também nós todos aqui que burnoutamos fizemos, porque você vê como a gente estava só se defendendo, fazendo o nosso melhor. Inclusive no filme a ansiedade fala para a alegria, eu não queria fazer mal para Riley, eu só estava tentando protegê-la. Mas como sempre, tudo que a ansiedade conseguiu foi fazer a menina ficar estressadíssima e mais longe do objetivo. E quando é que o jogo mudou? Quando a ansiedade entendeu que a gente não pode escolher quem a gente é quem a gente é. A gente tem um motivo da gente ser quem a gente é, de ter as qualidades e os defeitos que a gente tem. Cada um de nós tem que impactar o mundo com a nossa essência, mas a gente fica tentando impactar o mundo sendo igual aos outros. Isso não faz nem sentido. Quando a gente tenta, por exemplo, ser bonito, padronizando o nosso visual, a gente deixa de ser quem a gente é e não impacta ninguém, porque a gente se transforma numa coisa que não é ninguém, que não tem personalidade, entende? Que não é autêntico. E com isso a gente vai esquecendo quem a gente vai se distanciando do que a nossa alma está pedindo. E quando a gente vive uma vida que não é o que a nossa alma quer, a gente só consegue uma coisa: ficar muito, muito ansioso. E tem um jogo final que a Riley está totalmente sendo controlada pela ansiedade. Ela já tinha entrado no escritório da treinadora para ver as anotações dela e descobriu que a treinadora achava que a Riley não estava pronta para ser chamada para fazer parte de um time. Ela já tinha entrado na onda de treinar sem descansar, ignorou oportunidades de passe para o time fazer gol, porque ela queria marcar 3 gols sozinha para bater lá o recorde da melhor jogadora. E é então que ela machuca uma das 2 melhores amigas num lance lá do jogo em que ela foi pra cima sem ver nada nem ninguém. Ela estava focada no objetivo dela e a amiga estava no time oposto. E aí a Riley é colocada num castigo lá, que o jogador sai do gelo, fica sentadinho, isolado uns 2 minutos. Parece coisa de criança na escolinha, né? Fica aí virado pro cantinho para você pensar no que você fez. E ela tem uma crise de ansiedade. As amigas acabam vendo que ela não tá bem e indo lá, preocupadas, querendo saber se estava tudo bem, se elas podiam ajudar em alguma coisa. E nesse processo, a Riley começa a perceber como o caminho que ela estava percorrendo estava fazendo com que ela sofresse e se distanciasse do que ela queria. E é aí que a ansiedade percebe que fez merda e deixa a alegria tomar o comando do painel de controle de volta. E a Riley acaba entrando no jogo novamente, mas agora para jogar no time, se divertindo, sem a pressão de fazer os 3 gols lá para bater o recorde da outra jogadora, sem a pressão de ser convocada, sem aquela necessidade de aprovação e validação para evitar ficar sozinha para sempre. E daí sabe o que acontece? Quando todo mundo volta do acampamento, que tá lá na escola, na rotina de novo, ela continua amiga das outras jogadoras, ou seja, as amigas mudaram de escola, mas ela tem novas amigas, independentemente do resultado que ela tenha conseguido como jogadora lá de hóquei, e é aí que ela consegue entrar no time.
que quando ela parou de tentar ser quem ela não era e começou a jogar como ela era, ela jogou muito melhor, fazendo parte daquele time, fazendo parte de um objetivo comum. E a treinadora então viu que ela estava segura e tinha talento o suficiente para fazer parte daquele time a partir dali oficialmente. Esse filme é muito legal pra gente ver como, tentando ser quem a gente não era, tudo que a gente conseguiu foi ficar doente, porque a gente nunca esteve mais longe do que a gente queria quanto no período em que a gente estava em estresse crônico. Por isso, mais uma vez eu te digo, a gente entra em burnout quando tá tentando ser quem a gente não é, e a gente sai do burnout quando a gente tá pronta para ser quem a gente nasceu para ser. Para de tentar ser igual a todo mundo. Descobre quem você nasceu para ser, quem você é de verdade, o que te faz bem, em que lugar você deveria estar, fazendo o quê, para quem, de que forma. É assim que você vai conseguir ter o que te faz bem e quem te faz bem à sua volta e dentro da sua vida. Eu vou deixar aqui na tela final uma aula em que eu falo sobre autoestima e outra em que eu falo sobre autenticidade, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui nesse vídeo, para você aprofundar um pouco mais. Até o próximo!